Atos 7:51. Diz assim a Santa Palavra de Deus: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Eu peço que os irmãos deixem esse texto aberto. Eu vou ler ainda o Salmo de número 78, o Salmo verso, que diz o seguinte: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda nesta manhã, tem misericórdia de nós, engrandece o Teu santo nome, glorifica o Teu santo nome em nosso meio. O Teu Santo Espírito nos auxilie, me auxilie a expor e auxilie a cada um dos meus irmãos, cada um dos ouvintes, a compreender, guardar e aplicar essas verdades nas nossas vidas. Senhor, me ajuda. O que sou eu e quem sou eu para pregar o Teu Evangelho? Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Que tudo que nós possamos fazer seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Senhores, nós vamos continuar hoje aquela série que nós iniciamos na semana passada, uma série especial a respeito dos 500 anos da Reforma Protestante, aquilo que eu considero, e muitos também concordam comigo, o maior avivamento da história da igreja. E se é um avivamento, é algo que veio do alto, é algo que Deus fez em nosso meio, Deus fez entre os homens. Então nós estamos relembrando, estamos celebrando e principalmente glorificando o nome do Deus que é o autor dessa reforma, que é o autor deste avivamento. Notem o seguinte: muitas comunidades têm feito eventos a respeito da reforma protestante e a maioria deles, pelo menos, eles têm focado nos 5 pilares da reforma, os 5 solas e os 5 somente. Nós vamos fazer isso, nós vamos expor os 5 solas no último domingo dessa série, no dia 29 de outubro, bem à véspera dos 500 anos. Lá nós vamos falar a respeito desses pilares basilares para entendimento do Evangelho. Mas estou apresentando as doutrinas da graça. Eu achei por bem que nós deveríamos nos dedicar nessa lembrança a estudarmos essas doutrinas. Bem como eu falei para os irmãos que uma das coisas, e talvez a coisa principal que causou a revolta da igreja, podemos dizer da igreja de Roma hoje, mas na época da igreja instituída, do establishment da igreja na época, foi não ao ataque de Lutero, ao abuso das indulgências, mas a Lutero tirando a igreja do cativeiro da Babilônia, dizendo que o homem ele tem direito de chegar às Escrituras, que não é a igreja que vai salvar, mas é Deus que salva, e Deus salvando, salva sem o livre-arbítrio do homem. Então as obras, e principalmente as obras na igreja, não são algo para salvar, são algo que comprovam a salvação a qual o homem experimentou. E isso tirava o poder de Roma, e aí complicou o meio campo. Eu acredito que nós precisamos entender essas doutrinas para compreender a coisa mais importante que a Escritura fala, e a coisa mais importante que existe para a nossa própria vida, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais importante que isso, porque é isso que nos salva. E eu acredito que para nós entendermos o Evangelho, nós temos que entender o nosso estado e o que Deus fez para nos retirar desse estado, né? Então, precisamos entender que Deus ele vem ao nosso encontro naquilo que o Richard Baxter chama do nosso movimento de vida. E nesse movimento de vida nós não nos encontramos mais no Éden.
nós nos encontramos no estado de morte espiritual, nós nos encontramos numa caminhada para o abismo, nós nos encontramos em trevas, em condenação. E é nesse momento que Deus vem. Deus vem para aqueles que estão doentes, aqueles que estão mortos em delitos e pecado. Eu tenho falado para os irmãos, eu creio piamente nisso, que só pode entender e amar o Evangelho quem conseguir compreender o seu estado perante Deus. Somente quando o Evangelho de Deus, Cristo, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquela boia do náufrago, é que ele dá valor ao Evangelho. Senão fica algo que circula ao redor de bênçãos, né? Algo que acaba sendo colocado em segundo plano. Como eu falei na quarta-feira, eu sou salvo, tudo bem, eu compreendo que eu sou salvo, mas eu estou com um problema sério, eu estou com dor de cabeça. Coloco o Evangelho embaixo de qualquer problema, seja uma separação, um divórcio, uma morte, mas não interessa. A principal coisa é o Evangelho, e só dá valor ao Evangelho quem entende o seu estado, a sua situação desesperadora de condenação. Aquele que entende que não só estava perdido num oceano de lama e de pecado, mas que um oceano estava sobre a sua cabeça pronto para esmagá-lo. Esse oceano é a ira pura e santa de Deus. A minha proposição nessa série é que o homem totalmente corrompido em seu ser, ele é escolhido incondicionalmente pelo Pai, ele é chamado de maneira irresistível da morte, pela regeneração do Espírito Santo de Deus, ele é perdoado e declarado justo pelo Filho que viveu e que morreu em seu lugar, e ele é preservado pela providência divina que o auxilia na sua santificação. Isso é o Evangelho. Influenciado pelo pastor norte-americano John Piper, ao invés de hoje, pela ordem das doutrinas da graça, a ordem comum, né, a ordem tradicional das doutrinas da graça, hoje eu não vou falar a respeito de eleição, mas eu vou falar a respeito da graça, a graça eficaz. Eu dou uma mexida ali na ordem, algo que eu aprendi com John Piper, eu achei que é bem interessante e vai ser uma experiência legal. Então hoje nós vamos ver graça eficaz, comumente chamada de graça irresistível, mas eu gosto até mais do termo, eu acho que é mais pesado do que irresistível, ela ser eficaz. É aquela graça salvífica, que alcança o seu propósito. Ela não somente tem um propósito, mas ela tem um propósito estabelecido e ela o alcança, que é eficaz, conforme o desígnio de Deus, que é o doador dessa graça. Veja, se não podíamos ir a Deus, como nós vimos na semana passada, se estávamos mortos, se não queríamos ir a Deus, se, como diz João em capítulo 3, nós amávamos as trevas, no nosso estado de corrupção total, e vocês na semana passada concordaram comigo que esse era o nosso estado, se nada então nós podíamos fazer, nada, e Deus, Ele não somente quer nos salvar, mas Ele verdadeiramente nos salva, então é lógico que Ele precisa fazer algo. Deus, Ele quer salvar, mas quando Ele quer, Ele faz. Muita gente acredita num Deus que deseja muita coisa, mas tadinho, velhinho, compreensível, bonachão, Ele fica desejando e fica esperando uma resposta do homem, e Ele torce para que o homem dê essa resposta, para não frustrar os planos de Deus. Acreditem, quando a gente fala assim, parece ridículo, mas o que é pregado em muitas e muitas igrejas, por pessoas mais capacitadas do que eu, no nosso vernáculo, falam disso de uma forma bonita e convincente, com um monte de retórica, mas basicamente o que eles pregam é um Deus que não pode fazer aquilo que Ele quer, e é um Deus que não deve servir para nós, principalmente quando nós entendemos que estamos num estado de condenação. Deixa eu dar uma seguinte ilustração para os irmãos. Imagine você que é pai, ou você que pretende ser pai. Imagine que o seu filho, ele caiu num fosso. Ele está num fosso. Alguém deixou o tampo aberto, ele está nesse fosso. Esse fosso não tem muita movimentação. E ele caiu com seus bracinhos para baixo. E ao redor das paredes desse fosso só tem imundície. Ele está se sujando com imundície.
ele está sujo da imundície, ele não consegue se segurar porque escorrega, ele não consegue levantar os braços porque ele está com os braços para baixo, mas é apertado. E lentamente, por uma lei, daquelas leis que Deus criou, que se chama gravidade, ele está escorregando. Acontece que nesse fosso, lá embaixo, há mais imundície. E esse fosso não dá pé. Indo lá para baixo, ele vai se afogar nessa imundície. O que você como pai faz com esse filho? O que você pode fazer com esse filho? Você vai chegar na boca desse poço, dessa fossa, perdão, e vai gritar para o seu filho: olha, vem para mim, olha, aguenta firme, se segura, estende a mão. Mas eu não posso. Estende a mão, eu estou esperando. Se você estender a mão, eu te puxo. Mas ele não pode estender a mão. Será que você como pai vai deixar ele escorregando, escorregando, escorregando? Não. Você vai se atirar. Você vai se jogar nesse fosso. E lá nesse fosso você vai segurar seu filho firme e vai puxá-lo, nem que seja pelo pescoço, pelos cabelos, de qualquer jeito. Você vai puxá-lo e tirar para fora desse poço, dessa fossa nojenta. Acontece que você, se é pequeno para o seu filho, você não cabe nessa fossa. Você precisa diminuir para entrar nessa fossa. Nosso bendito Deus se revestiu da nossa natureza em Cristo Jesus, ficando semelhante a nós, ficando no nosso tamanho, e entrou nesse fosso, e Ele vai lá e te pega, te resgata e te puxa. É Ele que faz tudo, você não pode fazer absolutamente nada. E você deve concordar com isso, senão eu vou duvidar da natureza paternal do seu coração. Nosso Deus, Ele quer nos salvar, e Ele salva. Ele precisa fazer algo, e Ele faz. E Ele faz através da ação do Espírito Santo. Ele vence a nossa obstinada, a nossa teimosa resistência, de uma maneira graciosa e de uma maneira eficaz. O que Ele quer fazer, Ele faz. Arminianos, eles afirmam que nós podemos resistir a essa graça. E vamos compreender isso. Em primeiro lugar, eu tenho que concordar com eles, porque na realidade todo homem natural, todo homem carnal resiste a Deus. Nós resistimos a Deus, é o que a Bíblia nos diz. Ninguém vai a Deus, não há um justo, ninguém quer, ninguém pode, segundo Paulo um pouco mais à frente. O homem natural ele não quer, o homem natural ele resiste. Conforme eu já citei lá em João 3, o homem natural, ele não quer ir a Deus. Quando Cristo veio ao mundo, o homem natural faz o seguinte: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A luz incomoda a vista de quem está nas trevas, arde a vista. A luz mostra o quão em trevas você está. A luz mostra o quão pecador você está. E as pessoas não querem isso. Elas querem se fazer de santas. O homem natural, ele nem pode ir a Deus. Ele não pode se inclinar. Ele resiste com todas as forças que tem. Olha o que diz João 5. Mesmo assim, contudo, mesmo assim, vós não quereis vir a mim para ter vida. Esse é o homem natural. É o homem natural resistindo. É o homem natural não podendo enxergar a vida e não querendo ir à vida. Romanos 3 que eu citei: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas por que isso? Qual o motivo disso? Porque o pendor da carne, diz Paulo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito. Veja, o homem natural ele tem inimizade com Deus e Deus tem inimizade com ele. E ele não está sujeito à lei de Deus. Ele não se sujeita, ele desobedece, ele transgride. Ele gosta do pensamento de pensar fora da caixa, de quebrar tabus, de escandalizar, de chocar. Ele não está sujeito à lei de Deus. E o mais interessante, nem mesmo pode estar. Ele não pode. Portanto, os que estão na carne, continua Paulo, os que estão na carne, eu vou repetir, o homem natural, aqueles que estão na carne, que não foram regenerados, eles não podem agradar a Deus. É por isso que o homem resiste.
Compreenderam agora a primeira leitura que nós fizemos de Atos 7? Aquele é um dos versos que os arminianos gostam de dizer: olha, o homem resiste a Deus. E aí eles leem esse verso. O que está acontecendo nesse verso? O argumento remonstrante, o argumento arminiano, é que o homem resiste a Deus. Através do seu livre-arbítrio ele resiste. E aí ele vai a Deus se quiser ou não, com a ajuda de uma graça estranha que nós já vamos ver. O que está acontecendo ali em Atos? O que está ocorrendo ali, vocês lembram, há um diácono de nome Estevão. E ele faz uma pregação maravilhosa. E no decorrer desta pregação, ele está pregando para os membros do Sinédrio, e além do povo de Israel. E esse Sinédrio é um tribunal composto por cerca de 70 homens, dentre os quais sacerdotes, mestres da lei e o próprio sumo sacerdote, além dos anciãos de Israel. E ele chama esses homens, notem, sacerdotes, sumo sacerdote, anciãos, doutores da lei, judeus que ensinavam, que estavam lá para ensinar. Ele chama eles de incircuncisos. O que nós encontramos no verso logo em seguida, no 54? Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rilhavam os dentes. Por que isso? Porque o que ele estava dizendo era o seguinte: vocês não são convertidos, vocês são infiéis, vocês são incircuncisos, vocês se dizem o povo eleito de Deus, mas na realidade vocês são filisteus. Ora, chamar um judeu circuncidado, que guarda ou busca ou acha que guarda a lei, que ensina a lei, de incircunciso, é a mesma coisa que você chamar um pastor, chamar um membro de uma igreja de infiel. Você é um infiel, você não foi regenerado. Eles rilhavam os dentes. Estevão chama de incircuncisos, de não serem judeus autênticos, de estarem o quê? Na carne. A circuncisão não foi espiritual, foi só na carne. Assim como pode ser um batismo, só uma tomadinha de banho para alguns casos, ou uma molhadura na cabeça, no cabelo para outros casos, mas indiferente disso, não significou nada, não selou nada, porque a pessoa não é fiel, ela não foi convertida. Não interessa que fique na igreja a vida inteira. Estevão diz que eles estavam na carne, acusou eles de serem mundanos, de serem inconvertidos, de serem mortos em delitos e pecados, e eles estremeceram de raiva. Por isso, esse padrão de rejeição deles, esse padrão de rebeldia que eles herdaram dos pais deles. Porque assim como os pais deles, assim como a herança que vem lá do Éden, eles continuavam sendo incircuncisos. Por isso eles resistem sempre ao Espírito Santo que nós lemos. Por quê? Por não estarem sujeitos à lei, e nem mesmo podem estar, estão na carne, e não podem agradar a Deus. O mesmo ocorre lá no Salmo 78, que eu li logo em seguida, naquele verso. Aquele verso, existe o que se chama de paralelismo. São duas frases numa oração só, que significam a mesma coisa, são só ditas de maneira diferente. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Sua de quem? De Deus. Lei o que? Aliança. Não quiseram, não guardaram. É a mesma sentença dita de duas maneiras diferentes. Por que eles não guardaram a lei de Deus? Porque eram incircuncisos de coração. Por isso que estavam sofrendo. Eles não eram convertidos, mas eles estavam dentro do povo eleito. Assim como muitos hoje estão dentro da igreja, essas pessoas que não guardaram a aliança, que não quiseram andar na lei de Deus, eles estavam dentro do povo eleito. Tinham até feito o ritual de circuncisão. E aí Paulo explica o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, ele diz em Romanos 9. Ou seja, não adianta só ser judeu,
nem todos de Israel são convertidos. Nem todos que estão dentro da igreja visível, que estão indo aos domingos na igreja, fazem parte da igreja invisível. Eles não foram circuncidados em seus corações. Principalmente o homem que está lá fora. Esse então nem se fala. Porque não houve ainda a regeneração. Veja, se a eleição do povo de Israel na antiga aliança ela não podia falhar, ela não falhava, mas cumpria eficazmente o seu propósito naquele remanescente de Israel, o mesmo se dá com a igreja na nova aliança. Aqueles que Deus quer salvar, Ele vai salvar. Os outros vão naturalmente resistir. Esse é o fato. Aquele que Deus quer salvar, Ele salva irresistivelmente, eficazmente. Meus senhores, os planos de Deus não podem ser frustrados. Você tem que ter isso muito claro no seu coração. Senão você não crê no Deus que as Escrituras nos apresentam. Você crê num outro Deus, num Deus menor, de letra minúscula, pequenininho, num Deus conforme a tua imagem e semelhança, porque assim como você não pode fazer todas as coisas, o seu Deus também não pode. Mas o Deus das Escrituras, Ele tem planos, e esses planos não podem ser frustrados. A vontade de Deus não muda, e não muda nunca, e nunca é frustrada. E não pode ser frustrada. Nós não podemos reduzir o poder do nosso Deus aquilo que o pessoal da Armênia faz, crer num Deus que não pode salvar quem quer. Eu queria tanto salvar, mas Ele não quer. Puxa. Entendem a idiotice disso, com perdão da palavra? Um Deus frustrado, em posição fetal embaixo de uma cama celestial, pensando, puxa, eu mandei o meu filho e não quiseram. Como puderam rejeitar o meu filho? Um Deus que não pode salvar quem quer, que depende do homem para agir. Agindo Deus, quem impedirá, diz as Escrituras? Mas aí os homens dizem, não, Ele é tão poderoso que Ele respeita a minha vontade. E se eu não quiser, e eu vejo vários e vários pregadores dizendo que Deus só pode agir quando o homem permite. Incircuncisos, filisteus, incrédulos, não regenerados. É com essa mesma boca que vocês cantam a Deus? Depende do homem para agir. Um Deus que sonha, né? Se canta hoje sobre um Deus que sonha. E talvez, quem sabe, realize se o homem deixar. Um Deus que se frustra, um Deus que deseja as coisas, mas respeita a vontade do homem. A Armênia que eu falei, tá? O que é a Armênia? A Armênia dos arminianos. A Armênia é uma cidade fictícia onde moram os arminianos. Ela fica lá no Vale do Livre-Arbítrio. Ela fica no estado do humanismo. Fica num país, ao mesmo tempo que parece próximo à Bíblia, mas um país muito e muito distante das Sagradas Escrituras. Essa é a Armênia. O pessoal que mora lá são os arminianos, ou os remonstrantes. Veja o seguinte, aquele que Deus quer salvar, Ele salva irresistivelmente e eficazmente. Os que resistem, obstinados, são os incircuncisos, os não regenerados, os mortos em delitos e pecados. É natural para eles resistir. Mas a salvação não é algo natural. A salvação é sobrenatural. A salvação não é algo que está dentro do homem. Vem de fora do homem. Pela graça de Deus. Portanto, eu repito, todo homem natural resiste a Deus. Um morto ele não pode e nem quer obedecer, isso é lógico. A doutrina, ela chama-se graça irresistível ou eficaz, porque pela ação do Espírito Santo de Deus, essa graça irresistível, essa graça eficaz, ela vence de modo irresistível e de modo eficaz, segundo a boa e grandiosa vontade de Deus, a resistência natural do homem, daquele que está morto em delitos e pecados. Ela vence a morte espiritual. De que forma? Pela regeneração do Espírito Santo. Jesus deixou isso claro, cristalino.
Se você não nascer de novo, ele está explicando para Nicodemos, um mestre da lei, um outro que não tinha entendido até então. Se você não nascer de novo, não for regenerado, você não pode ver o reino. Quem não vê o reino, não vê o rei, não vê a justiça, não vê o Redentor, não vê a condenação, não vê nada. E naturalmente, ele rejeita. Portanto, meus irmãos, Atos 7:51, que nós lemos no início, não refuta como querem os arminianos, mas comprova essa doutrina. Vós sempre resistis. Israel é comparado por Cristo Jesus naquela parábola aos lavradores maus. Lembram da parábola? Alguém arrenda a terra para os lavradores e aí deixa os lavradores cuidando. E aí depois de um tempo ele tem que pegar o lucro disso, porque ele arrendou. Não é deles, não pertence a eles. E aí ele manda os seus servos, né? Enquanto ele vai mandando os servos, Israel matou um, Israel apedrejou o outro, Israel ignorou o outro, Israel espancou o outro. Isso eram os profetas, que é o que está escrito aqui: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, vós também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual? Todos os profetas foram perseguidos pelo homem natural, por aqueles que estavam no meio do povo de Israel, que muitas vezes estavam no poder de Israel, mas não eram de fato israelitas. E o que diz o resto da parábola? Por fim eles mataram o filho. Por fim mataram o filho. Agora a gente não pode pensar o seguinte, que esse é só o diagnóstico de Israel. Concorde você ou não com uma continuidade de uma só igreja entre Israel e a igreja da Nova Aliança, pelo menos você vai ter que concordar no seguinte: o homem natural é igual nas duas dispensações. Nós somos aquele Israel, nós matamos aqueles profetas, nós apedrejamos aqueles profetas, e mais, nós crucificamos Cristo Jesus. Isso é um fato, esse é o nosso diagnóstico. A resistência do homem natural, nós temos que entender, ela não contradiz a soberania de Deus. A resistência do homem natural testifica a soberania de Deus. A resistência do homem natural diz o seguinte: se Deus, na sua soberania, não intervir, nada vai acontecer. Eles vão continuar mortos em delitos e pecados. A doutrina da graça irresistível, nos diz John Piper, significa que Deus é soberano e que pode suplantar, que pode derrubar toda resistência quando Ele quiser, porque Ele é Deus. João 3 de novo: o vento sopra onde quer. Olha a figura que Cristo nos dá. Ninguém sabe para onde vai ou de onde vem. O chamado é para muitos, mas os eleitos são poucos. A resistência natural faz parte da corrupção total do estado humano. Lembra que eu falei semana passada? Nas palavras de Armínio, o próprio Armínio, Jacob Armínio, o homem tem uma inabilidade total de ir a Deus. Até aí nós concordamos. Uma inabilidade total. Não é possível ele ir. Só que Armínio erra e os seus seguidores erram, dizendo que Deus auxilia o homem. Ele simplesmente auxilia. É uma ação de sinergismo. Semana passada eu estava dando carona para um casal jovem aqui da igreja e eu estava falando das dificuldades da nossa empresa. E eu disse um negócio que me deu um estalo. Eu disse que a nossa empresa ela está passando por alguns problemas, dificuldades, porque existem muitas pessoas envolvidas em muitas operações. E para dar certo, todas essas operações têm que dar certo. Então há um sinergismo, várias pessoas atuando. E é muito difícil dar certo um sinergismo. Agora veja o seguinte, aí tem um ditado popular que eu falei para ele. Quando você quer uma coisa bem feita, você faz você mesmo. Quando você faz você mesmo, é uma pessoa só que faz, é o monergismo. Por isso que a salvação é somente de Deus. Ele faz ela totalmente sozinho.
Porque se tivesse que dividir, ia dar errado. Se dependesse do homem, não haveria salvação de ninguém. Haveria uma possibilidade apenas. Mas se quer fazer as coisas certas, Deus fez as coisas certas, e Ele fez Ele mesmo, tanto que Ele mesmo se revestiu da nossa natureza humana, não da nossa natureza carnal no pecado, mas se revestiu da nossa carne, e fez a sua obra. Eles eram dizendo que Deus auxilia, mas Deus Ele não ajuda, Ele não cria uma possibilidade, Ele regenera, Ele dá fé, Ele dá arrependimento. Não há nenhum dom, nenhuma boa dádiva que não venha do alto, nos diz as Escrituras. Não nasce nada no nosso interior, no nosso coração corrupto, só nasce trapo de imundície. Tem que vir de fora. Ele vence eficazmente a nossa resistência. Olha o que diz Daniel capítulo 4. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército de todo o céu e os moradores da terra. Veja, segundo a vontade de Deus, Ele opera com o exército de todo o céu, todos os anjos, mas também com os da terra, com os moradores da terra. E continua Daniel: não há quem possa lhe deter a mão. Mas o arminianismo vai dizer que Ele opera com a ajuda dos exércitos da terra, e estes podem lhe deter a mão, podem frustrar o seu plano. Salmo 115: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós lemos aqui a liturgia. Ai de vós, se tivesse sido feito em vosso meio os sinais que foram feitos em Tiro e Sidom, se lá tivessem sido feitos esses milagres, eles teriam se arrependido. Vocês estão rejeitando. Por quê? Por que estão rejeitando? Porque não foram regenerados, porque não podem. E veja, Ele faz tudo como quer. Por que Ele não fez aqueles sinais lá? Porque Ele faz tudo como agrada. Não agradou a Deus fazer esses sinais em Tiro e Sidom. Deixa eu voltar a Armínio. Inabilidade total. É bacana isso. Veja o que diz o apóstolo Paulo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8. Arminianos dizem que Deus dá a graça preveniente. Guardem esse termo e depois risquem ele. Graça preveniente é algo muito interessante. Essa graça, ela ressuscita o morto em delito e pecado para dar-lhe liberdade de resistir ou crer. Ou seja, a graça preveniente, ela atua naquele que está morto em delito e pecado, lhe tirando desse estado, lhe dando então uma vida, uma regeneração, e habilitando nele agora o livre-arbítrio, para ele decidir ou não se ele vai a Deus. Bonitinho, né? Pena que não é bíblico. Só tem esse problema, sério. Não está nas Escrituras. O homem natural não pode. Concordamos até aí? Ele tem que ser regenerado. A graça preveniente, ela faz ressuscitar. Mas veja, ressuscitar e regenerar, na cabeça do pessoal da Armênia, é algo diferente. São dois termos completamente diferentes. Um segue o outro. O homem natural não pode aceitar, ele tem que ser regenerado, ele tem que ser criado novamente. Isso é regenerar. Ele tem que ser nascido de novo, nascido do alto. Nós temos que compreender isso. E quem é que faz isso? É Deus que faz isso. Você pode se auto-regenerar? Você pode nascer do alto sozinho? Pode um morto gerar vida nele mesmo? Como é que uma criança nasce? Ela nasce por força dela mesmo? Deus é que faz. E notem o seguinte: Deus, Ele costuma fazer toda a obra. Ele é monergista. Ele faz barba, cabelo e bigode. E o que Ele entrega para o homem, aí sim Ele auxilia, lá na santificação. Mas Ele faz. E Ele faz de maneira eficaz.
Notem o que diz Paulo: aquele que começou a boa obra. Temos um verbo aqui. Começou. Ele começou, ele inicia. Ele que inicia. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Peraí. Há de completá-la. Depois olha em casa Filipenses 1,6. Vê se você encontra ali alguma anotação dizendo: com a ajuda do homem, segundo a vontade do homem, pelo assentimento de cabeça do homem, por fazer uma oração de entrega. Arminianos creem que Deus ressuscita o homem, depois de ressuscitado, se o homem quiser, aí ele nasce outra vez. Pô, nós temos que compreender o seguinte: ele ressuscitou ou não essa pessoa? Gente, explica o termo, né? Há uma ordo salutis, uma ordem de salvação meio estranha aí no arminianismo. Primeiro a pessoa renasce, né? Ressuscita da morte espiritual, e depois ela ressuscita da morte espiritual crendo. Ou primeiro ela ressuscita da morte espiritual para ter o livre-arbítrio, e depois ela renasce crendo. Não dá para compreender isso. É meio estranho. Não seriam sinônimos? Renascer, ser recriado, nascer de novo, ser ressuscitado. Por isso que a vida do arminiano é uma eterna metamorfose ambulante. Ele não sabe se ele renasceu para ser regenerado, ou se ele foi regenerado para renascer. Ele não sabe se está salvo ou não, porque peca, perdeu, aí morreu de novo, aí... Ele não sabe. É uma metamorfose ambulante. Isso não dá paz, isso não é o Evangelho. Ou você gostaria de viver pensando o seguinte: puxa, eu estou levando a minha vida inteira buscando com todas as forças obedecer à lei de Deus. Eu conto com a graça de Deus para isso. Mas se no meu último suspiro eu espirrar errado, eu vou para o inferno, porque eu perdi a salvação, porque depende de mim. Mas a gente vai chegar lá na perseverança. Arminianos, eles afirmam que Deus ressuscita o cabra, mas não o salva. Ressuscita apenas para dar livre-arbítrio, para então crer ou rejeitar. Para não, como é que eles dizem? Violentar a vontade do homem. A retórica é bonita, né? A retórica é bem bonita. Para eles, o ato do bebê chorar é que dá vida. O bebê nasceu, ele está morto. Na hora que ele chora, aí tem vida. Mas ele não chora porque teve vida. E nós sabemos que a criança só chora porque está viva. Nós fomos regenerados, ressuscitados para crer, para chorar os nossos pecados. E até mesmo esse crer e esse chorar, esse arrependimento é dom de Deus. Veja, eu não estou indo contra homens, eu estou indo só a favor de Deus. Me deixa conceituar os termos. Existe uma briga muito grande a respeito do termo graça. Os arminianos acusam os reformados de que eles defendem uma graça que não é bíblica e que não é salvífica. E aí eles, meu Deus, imagina defender uma graça que não é salvífica. O que eles estão falando? Eles estão falando de dois conceitos de graça: a graça salvífica e a graça comum. Vários teólogos e doutores reformados defendem ou atacam, acusam que isso não existe. Não existe a graça salvífica e a graça comum. A graça comum, tradicionalmente, ela é entendida da seguinte forma: ela é entendida por uma graça moral e por uma graça não moral. Vamos entender isso aqui para os irmãos compreenderem. Vão acompanhando comigo. A graça comum, não moral, seria o seguinte, o que a Bíblia diz: o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Só um exemplo para nós não prolongarmos muito. Ora, não há merecimento de nenhum deles. É por graça que Deus manda o sol, é por graça que Deus manda a chuva. Isso atinge justo e injusto, correto? Beleza. A graça comum, que é moral, ela se dá através do medo da lei, das autoridades, por exemplo.
da pregação do Evangelho, mesmo nos réprobos, que faz com que o homem natural, ele se preserve por temor de alguma coisa, ou que a sociedade, ela se escandalize com determinado tipo de comportamento, como até bem pouco tempo atrás a pedofilia, e agora não mais, estamos discutindo essas coisas, e aí ela se rebele contra isso, ela não aceite nem mesmo discutir, porque para ela isso é absurdo, sendo ou não sendo crente. Não é uma graça salvífica. Mas veja, por medo da lei, um estuprador que é um réprobo, ele deixa de estuprar uma mulher que não é salva. Pela graça de Deus, um crime deixa de ser cometido e uma pessoa deixa de ser ferida. Mas isso não é salvífico. Então, quando eu vejo reformado brigando, 10 pontos para provar que não tem graça comum, 10 pontos para provar que tem... Gente, cresce! Existem grandes teólogos que defendem isso. Os caras escrevem os calhamaços de 5, 6 mil páginas. Mas agora eu estou falando com você que está vendo isso na internet, na televisão, ou que está aqui, cresce! Vamos para o mundo de verdade. Não quer chamar de graça, chama de outra coisa. Se você acha que não pode usar o termo. Mas o que é que vem do alto sem merecimento algum? Um dom, não é graça. Arranja outro termo se você não gosta desse. Mas é graça. Ou você mereceu o sol de hoje, ou mereceu a chuva de ontem, ou mereceu ter uma lei e não ter sido abusado porque alguém ficou com medo de ser preso anteontem. Não mereceu. É graça. E aí a graça salvífica é aquela através da pregação do Evangelho, que faz o quê? Salva. Não cria possibilidade, salva. Esse é o ponto. A graça preveniente do arminiano, como eu falei, ela é diferente. Ela ressuscita o cabra, mas ela não salva. Ela deixa agora ele decidir. Ela deixa decidir. Então os arminianos acusam reformados de inventarem uma graça que não é salvífica. Imagina que terrível falar de uma graça comum que não é salvífica. A nossa graça, a graça preveniente, ainda que não esteja nas Escrituras, é uma graça salvífica. Será que é? Será que é? Ela cria uma possibilidade apenas, ela não garante absolutamente nada. E além de tudo não é bíblica. Não é bíblica. Agora veja o seguinte, João 3,3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Efésios 2, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, estando o que? Vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, nos incircuncisos, naqueles que resistem a Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, ou seja, todos nós resistíamos antes, segundo as inclinações da nossa carne. Veja, ninguém puxou pela orelha para pecar, mas é por causa da natureza pecaminosa que nós utilizamos toda a nossa liberdade para nos afundarmos no mar de lama, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, por nascimento, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, Paulo lembra, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí ele bota pela graça, sois salvos. Veja, não é uma possibilidade. Ele não diz aqui, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele deu vida, juntamente com a possibilidade de escolher. Não está escrito isso. Está escrito, pela graça sois salvos. Vida. Ele junta dar vida com ser salvo. Ele não separa. É a mesma coisa, inseparável. E continua. E juntamente com Ele, com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e o exercício da vossa vontade não tem. Não. Mas continua, da riqueza da sua graça em bondade para conosco. A bondade dele.
para mostrar a bondade dele. E aí Paulo continua: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja, em graça eu não tenho o que discutir. Graça é um favor que vem do alto. Graça é imerecido. Não há discussão aqui, mas há uma continuação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, não há o que discutir. Mas aqui ele está dizendo que a fé também é dom de Deus. Ele não está dizendo, e pela aceitação de vocês, pelo uso correto do livre-arbítrio, por escolher a Deus que é bonzinho, estava aguardando vocês. Ele continua: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus nos predestinou para que andássemos nelas. E aí as pessoas vêm dizer: a doutrina reformada é um perigo para o Evangelho. Compare isso que nós lemos, compare isso com a tal graça preveniente. Ele deu vida para lhe obedecermos, não mais fazendo a vontade da carne, que era o que? Resistir. Ele deu vida, deu, é dom, não apenas deu uma vida para aceitar outra. Você ganhou vida, ressuscitou, para aceitar a vida eterna. Não, ele deu, ponto final. Você pode rejeitar até um prato de comida, mas você não pode rejeitar a vida. Por isso que a graça é irresistível. Ele não ofereceu. Veja, ele não ofereceu, ele deu a vida, nos ressuscitando, nos regenerando. Para ninguém dizer que eu estou sendo injusto com o pessoal da Armênia, eu vou ler um teólogo arminiano, Roger Olson, o cara mais em cima do muro que você pode ler. E ele diz o seguinte, presta atenção nisso: a pessoa que recebe, presta atenção, a pessoa que recebe a plena intensidade da graça preveniente, por exemplo, através da pregação da palavra e a chamada interna correspondente de Deus, não está mais morta. Ele afirma isso. Quem recebeu a graça preveniente não está mais morto. Eu até fiz uma seta porque foi falado antes, está restaurado. Ele não está mais morto em delitos e pecados. Entretanto, tal pessoa ainda não está plenamente regenerada. A ponte entre a regeneração parcial é uma citação de Roger Olson, dita por um teólogo brasileiro arminiano, e o próprio teólogo bota entre parênteses um SIC, citado conforme a fonte, que ele acha meio estranho o que ele está falando aqui quando diz a regeneração parcial. Tá, mas continuamos. A ponte entre a regeneração parcial pela graça preveniente e a plena regeneração pelo Espírito Santo é a conversão, que inclui o quê? Arrependimento e fé. Estes são, eu vou ler pausadamente para os irmãos compreenderem. Estes são possibilitados pela graça divina, mas são livres respostas da parte do indivíduo. Reformado fala de graça comum, a graça que não salva. A graça preveniente não salva, meu querido. Ela cria uma possibilidade para você usar o livre-arbítrio. Você é meio que formado como um zumbi, né? Você estava completamente morto. Vamos usar uma analogia, agora todo mundo vê filme de zumbi. Você estava morto em delito de pecado e ainda levou um tiro na cabeça. Você está completamente morto. A graça preveniente te faz o estado de zumbi de novo. Restaura o quê? O tiro na cabeça, mas você continua morto, atrás de delitos e pecados, e agora com livre-arbítrio para escolher se quer ter vida ou se quer continuar como zumbi. Agora, olha a diferença do que os arminianos falam para o que Deus fala. Ezequiel 36, dar-vos-ei, de novo, dar, ele deu, vos a vocês, ei, é a ação dele, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Mas calma, tem um ponto e vírgula. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Nota, ele tira o coração de pedra e
dá um coração novo, um coração de carne, e porém dentro de vós o meu Espírito. Ele vos deu o Espírito, e vós estáis nele, e ele está em vós. Está lá em 1 João. Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos para observares. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. É a promessa do que nós esperamos. Não podemos limitar isso só para Israel. Nós não esperamos só um pedacinho de terra. Nós esperamos a terra inteira restaurada. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Há uma diferença, não há? Deus não nos regenera com um coração de pedra. Ele não te dá uma ressurreição e te deixa um coração de pedra para você decidir se quer que esse coração seja transformado ou não, para que através do livre-arbítrio você escolha, aceitando um coração de carne. Eu fui tocado pela graça preveniente, mas eu não quero o coração de carne. Eu estou bem legal com o coração de pedra. Deus, Ele nos regenera com um coração vivo, apto para crer, que recebe alegremente a graça eficaz e irresistivelmente. Deus nos atrai graciosamente para si. Deus nos atrai graciosamente para si. Primeiro nos regenerando, depois nos dando a fé e o arrependimento. Tudo isso são dons, são dádivas de Deus. Quando nós podemos ver o reino e quando recebemos o dom da fé, nós cremos de maneira irresistível. Por crer no reino, por crer no juiz, por crer na condenação, cremos também na necessidade de um Redentor, cremos também em Cristo Jesus, que é a justiça de Deus e a nossa justiça. E então nos é dado, a Escritura diz que é concedido o arrependimento. Tudo está trabalhando junto, então somos justificados. É uma obra completa. É uma obra completa, meu irmão. Veja, o pastor ele chama eficazmente as suas ovelhas. Eficazmente. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Cristo diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de verdade, os que foram regenerados, ouvem a voz do pastor. Mas aí você pode perguntar para mim o seguinte: e as que resistem? Jesus também explicou: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Cristo deixou claro, não adianta tentar complicar isso aqui. Não existe retórica que mude o que está escrito aqui. Deixa eu fazer uma outra analogia a respeito do pastor. Você está num oceano de condenação, num oceano de imundície, num oceano de pecado, e você está se afogando nesse oceano. E você agora olha para a praia e vê que tem um posto de salva-vidas, vê que há uma salvação. Como é que você espera que o seu salva-vidas atue? Você espera que o nosso salva-vidas, a nossa justiça, a justiça de Deus, o nosso bom pastor, você ficaria feliz se ele se colocasse em pé nesse posto guarda-vidas, pegasse um megafone e dissesse: vem para a praia, aí você vai morrer, nade, são apenas 45 braçadas, decida-se, tome uma decisão na sua vida e venha para o guarda-vidas. Eu estou te esperando de braços abertos. Você está morto em delito e pecado, você está nesse oceano de imundície já só boiando. É o salva-vidas que vem até você e te tira e te conduz à margem. Ele não deixa para você fazer isso. E eu acredito que você não vai querer o salva-vidas que grite no megafone, mas um que vá lá, entre no meio de um mundo tenebroso, perdido, nojento, asqueroso, que seja tentado sobre todas as coisas, que receba ondas e ondas de imundícia em sua cara, mas te pegue e te leve para a margem.
A realidade, meus queridos irmãos, é que nós somos pegos e levados para a margem. A realidade é que nós somos servos, nós somos escravos, sempre fomos escravos. Cristo diz que para os judeus incircuncisos, que Ele veio dar a liberdade. Os judeus, nós não fomos escravos, nós não somos escravos, nós nunca fomos escravizados por ninguém. Parece que receberam propaganda comunista na cabeça, porque esqueceram do cativeiro no Egito, esqueceram do cativeiro da Babilônia. Mas por que isso? Porque eram burros? Não, porque estavam mortos em delito e pecado. Era a natureza deles. Mas o que nós temos que entender é que ou você é servo do pecado, da sua própria concupiscência, das tentações que Satanás te joga na cara, ou você é servo de Deus, escravo de Cristo Jesus. Como é que Paulo escreve as suas cartas? Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Nós temos que entender que nas Escrituras, Jesus é grafado muito mais como Senhor do que como Salvador. Muito mais vezes. As pessoas querem um Salvador, mas elas não querem um Senhor, porque esse Senhor retira elas de um outro Senhor. E esse Senhor exige obediência. Veja o seguinte, nós estávamos escravizados pelo pecado, nós estávamos acorrentados à maldição da lei, não havia nada que nós pudéssemos fazer, mas vem Cristo Jesus e nos compra com seu próprio sangue, nos compra da escravidão, nos liberta com a sua morte. Ele nos liberta deste mau Senhor que é o pecado, que nos dava um salário que era morte. Esse é o salário do pecado. O Senhor pecado te paga com morte, mas Cristo, o outro Senhor, vem te dar vida. E Ele vem te dar vida, não pelo teu mérito, mas pelo beneplácito dEle. Cristo é chamado de Senhor nas Escrituras. Nós então somos capturados por este Senhor, capturados por Cristo. Nós somos servos dEle, nós somos conduzidos a Ele, nós somos atraídos a Ele de uma maneira irresistível, nós somos atraídos a Ele por laços de amor, não é pela orelha. Oséias capítulo 11 verso 4, atraiu-os com laços de amor. Os arminianos afirmam que isso é violar a vontade, é forçar. Não interessa o que eles dizem. O que interessa é que a minha vontade foi atraída a Cristo por laço de amor. E eu espero que a sua também. Mas o que a graça faz, além de reviver espiritualmente o homem, é trazer a cura à vontade do homem, corrigindo-a, dobrando-a de forma poderosa, porém agradável. Você que se vê como um salvo em Cristo Jesus, a graça te atraiu. Você foi forçado? Doeu? A tua vontade, quando foi dobrada, você gritou de dor? Você foi violentado pela graça? Ou você vai dizer que você foi de fato a Cristo pela sua própria vontade? Charles Spurgeon diz que todo arminiano ele vira um reformado quando se ajoelha para orar. Porque quando você vai orar, meu irmão, você não chega a Deus e diz assim: Senhor, eu te escolhi, eu usei o meu livre-arbítrio. Entre tantos deuses eu te escolhi, e agora eu espero que tu me sirvas. Não, você vai lá: Senhor, obrigado pela tua graça e misericórdia que alcançou um pecador como eu, me ressuscitou, me atraiu com laços de amor, dobrou a minha vontade. É agradável. Os cânones de Dort sintetizam isso no capítulo 3 e no 4, e eles ainda ensinam o seguinte: pelo Espírito Santo, ele começa a prevalecer no nosso coração uma pronta e sincera obediência a Deus. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Vou tentar ser o mais breve possível. João 5:21 diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quem quer, em primeiro lugar, nessa sentença? O Filho. É o Filho que quer. Ele ressuscita a quem quer. Não é quem vai ser vivificado que escolhe ou não. É Ele que escolhe quem vai ser vivificado. Vamos para outra. João capítulo 6, verso 37, diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Notem, não há aqui um talvez. Não está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse talvez venha a mim. Ele se usar de livre-arbítrio, vem a mim. Ele se usar da sua vontade, se dobrar, ele vem a mim. Se ele se deixar nascer de novo, ele vem a mim. Não, diz que virá. A pessoa não é vivificada para decidir-se. Ela é vivificada para ir. Esse virá. Quem virá? Quem pode ir? Aquele que o Pai me dá. O Pai dá a quem? A Cristo. E Ele salva. Nós não nos pertencemos. Quem o Pai dá a Cristo, vai a Cristo. Olha outro verso, João 17:2. Assim como lhe, a quem? A Jesus. Conferiste, quem? Deus confere. Deus confere a Jesus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Qual é toda a carne? É sobre toda a humanidade, todos nós, a fim de que Ele, quem? O Filho, conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Notem que primeiro tem a toda a carne, depois tem um a todos que lhe deste. Cristo tem poder sobre toda a carne, sobre incircuncisos e circuncidados, mas somente aqueles que lhe deste, os eleitos, é que vão. Somente esses. Agora veja, ninguém. Quem que é ninguém? Todos, correto? Ninguém é todos. Alguém já quebra ninguém. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que não está escrito assim? Ninguém pode vir a mim se o Pai não ressuscitar e a pessoa usar da sua vontade. Não, é o Pai que traz, por laços de amor. É trouxer, não é possibilitar, é trazer de fato. É o Pai que leva através do Espírito Santo de Deus, e só vai a Cristo quem Ele levar. Quem recebe a regeneração, recebe o dom da fé, e vai ser concedido, foi concedido a essa pessoa o arrependimento. Tudo o que engloba a graça salvífica e irresistível e eficaz. Irmãos, não depende do homem, mas de Deus usar a misericórdia. Nós encontramos outro testemunho lá em Atos 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Até aí tudo bem. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, até ali ela escutava, ela podia resistir, mas o Senhor abriu o coração. Abra o seu coração para Jesus. Nesta manhã as pessoas dizem, não dizem assim? Você já ouviu isso? Quem abre o coração é o Senhor. Você chama para ir a Ele. Venha a Cristo. Não depende da sua permissão, meu querido. Já que falamos em Paulo, olha o que ele diz em Romanos 9. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Essa é a explicação paulina para aquilo que Deus falou a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver, de quem me agradar, ter compaixão. Deus não deve nada para ninguém. É por misericórdia, é por compaixão, mas é quem Ele quer e Ele faz de fato. É isso que ocorre com todos os que o Pai se agradou de levar a Cristo para salvá-los através dele. Deixa eu dar ainda um último testemunho bíblico, Atos 13. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Nota o seguinte: e creram todos aqueles os que haviam sido destinados, todos aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Creram, todos aqueles. Os outros, o que aconteceu? Resistiram. Você consegue enxergar nisso tudo? Será que você consegue, meu querido? Enxergar nisso tudo, Deus ressuscitando alguém, para que esse alguém escolha rejeitá-lo ou não? É complicado, é bem complicado, mas os arminianos conseguem.
É a última vez que eu vou ler aqui ele hoje. Olha só. Precisa ser lido, irmão, entenda isso, para vocês não dizerem que eu estou inventando. Presta atenção nos termos. Graça preveniente é, portanto, de maneira ampla, a graça que vem antes, que antecede e prepara o caminho para a conversão. Antecede e prepara. A graça preveniente vem de Deus e ela é responsável pela busca do homem. Através dessa graça que vem antes da conversão, Deus, portanto, inicia o processo da salvação, de maneira que, quando o homem não resiste a essa graça, ele é regenerado. Mas, se resistir a essa graça, ele não é regenerado. Entenderam? Em quem está o poder da salvação? No homem, não em Deus. Deus inicia o processo. Quando o homem não resiste a essa graça, ele é regenerado. Mas se resistir à graça, não é regenerado, mas responsável diante de Deus por essa resistência e então culpado. Irmãos, culpados nós já éramos. Não precisa de mais nada. É confuso isso. Arminianos preferem enfraquecer a soberania de Deus. E eu ouvi um pastor dizendo isso. Eu prefiro diminuir o atributo da soberania de Deus do que dizer que Ele salva quem Ele quer. Por que eles querem enfraquecer a soberania de Deus? Para glorificar o poder da criatura, para glorificar a escolha do homem. Lembram das definições de graça, né? Preveniente, salvífica e comum. Este homem extremamente confuso, que é o arminiano e esses autores aqui, no próprio livro, ele pergunta de uma maneira retórica o seguinte: a conclusão aqui é simples, ele diz. Do que adianta receber uma graça, graça essa que muitos chamam de graça comum, ele ainda está atacando graça comum, se essa graça não possui fins salvíficos? Lembram de graça comum e graça? É um nome só, tipo, usa outro nome. É um dom, algo imerecido. Agora a graça preveniente, ela salva. Eles se estufam o peito e dizem, não, que a graça preveniente, ela salva, não. Vimos que apenas possibilita. Na Bíblia da Armênia, deve estar escrito que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, se vós permitirdes, usando o vosso livre-arbítrio. Deveria estar escrito assim, para ser mais coerente. Concluindo, meus irmãos, a salvação é obra total, plena, perfeita de Deus. Ele não deixa absolutamente nada pela metade. O Evangelho, ele chama os escolhidos dentre os mortos e os regenera. Depois de regenerado, o cinturão da graça que Paulo diz em Romanos, depois que iniciou isso, não tem espaço para a liberdade humana, para escolher ou não. Esse cinturão começou lá atrás. Aos que predestinou, chamou. Depois que você foi chamado pelo Evangelho, foi atingido pela graça, foi regenerado, o que continua? A esses que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Glorificou. Ele faz completo. A boa obra é completa. Veja, essa pessoa, ela ouve o Evangelho. Veja, ela recebeu a dádiva, o dom da fé, ela recebeu, Efésios 2. Veja, a ela foi concedido o arrependimento, 2 Timóteo 2. Veja, ela é irresistivelmente e eficazmente atraída por laços de amor. Veja, nenhum homem natural quer, nenhum homem natural deseja e nem pode querer. Ele resiste sempre, ele recua ao chamado de arrependa-se. Mas as ovelhas regeneradas ouvem o bom pastor e se jogam aos pés do bom pastor. Deus não força ninguém. Vimos que o que ocorre é que Deus muda a natureza da pessoa e que Ele cura a vontade pela graça. Observe o seguinte, o homem natural, ele é retirado lá de João 3,19, que diz o seguinte: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem natural é retirado daí e é levado para Colossenses 3. Ele nos libertou
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Olha os termos, meus amigos. Nos libertou, é Ele que liberta. Nos transportou, é Ele que nos conduz em laços de amor. Eu não estou falando besteira para os irmãos. Ele nos transportou, no qual temos a redenção. Não é uma possibilidade. Você compreende essa manhã, você entende e você ama Deus. Você o vê como tudo. Você vê Deus como justo, o juiz e o Pai amoroso. Se você vê isso, é porque você nasceu de novo. Você não pode ver essas coisas se você não foi regenerado. Você só pode ver se você nasceu de novo. Agora eu pergunto, pode alguém ver esse Deus que você viu e resistir? Pode alguém resistir a essa graça? Esse amor, essa justiça? Pode alguém ouvir o chamado e resistir? É óbvio que não. Só resiste aqueles que são incrédulos, os não regenerados, os que estão mortos, os que não podem crer. Cristo, meus queridos irmãos, no episódio que Ele ressuscita Lázaro enquanto Ele está orando ao Pai. Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Notem, já ocorreu! E eu bem sei que Tu sempre me ouves, mas eu digo isso para que aqueles que estão ouvindo creiam que Tu me enviaste. E aí o que Cristo faz depois? Lázaro vem para fora. O que acontece? Lázaro vem para fora porque está renascido? Ou ele só renasceu quando ele veio para fora? Até lá ele era um zumbi. Ou ainda, poderia Lázaro ter sido ressuscitado e dito assim: olha, veja bem, eu vou ficar aqui dentro. Não me leva mal, mas eu vou ficar aqui dentro. Você que estava morto em delito e pecado, quando foi chamado por Cristo Jesus para sair da sua cova de imundície, você já ouviu porque havia sido regenerado. Você foi regenerado para sair. Você podia ficar de braços cruzados e dizer: não, meu bom Senhor, te agradeço, até aí tudo bem, mas eu não vou não. Eu não quero não. Nós não podemos resistir a esse chamado. Foi o que ocorreu comigo, foi o que ocorreu com você. Nós fomos eficazmente chamados e vamos a Ele. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Ó Pai, nosso Pai, faz a obra completa. Obrigado, Senhor, porque não há merecimento algum em nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és irresistível. Qual de nós poderá dizer que merecia? Qual de nós poderia dizer que dá para resistir após Te ver com os olhos da fé? Senhor, obrigado porque não está nas nossas mãos. Obrigado porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Ti usar de misericórdia. E obrigado, Senhor, porque nós, miseráveis, em nosso estado corrompido, caído e condenado, Tu usou de misericórdia. Teu Filho se fez a nossa imagem, se cobriu com a nossa carne, se enfiou na fossa de lama que nós estávamos, morreu em nosso lugar e nos conduz para fora desse fosso, graciosamente. Senhor, se muitos acham que isso é uma violência à vontade do homem, obrigado porque Tu foi violento à nossa vontade, porque nós não queríamos antes, nós nunca Te queremos, nós éramos inimigos Teus. Nós Te odiávamos porque nós amávamos as trevas e as nossas obras. A luz nos incomodava, mas Tu nos deu vida. E Tu nos trouxeste para o reino de luz do Teu amor. Senhor, não há palavras e não há tempo específico para nós Te agradecermos, portanto. Glórias ao Teu santo nome, que nós vamos ter a eternidade inteira para glorificar o Teu nome, a Tua santidade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, enquanto estamos peregrinando nesse mundo de trevas, enquanto não somos revestidos de incorruptibilidade,
enquanto ainda pecamos. Nos ajuda, Senhor, a mortificar o nosso pecado e a glorificar o Teu santo nome, sempre, em toda e qualquer situação. E nunca, Pai, nos permita tocar na Tua glória de acharmos que nós contribuímos com alguma coisa para a nossa salvação. Como disse Teu filho Jonathan Edwards, a única coisa que nós contribuímos foi com o nosso pecado que fez a nossa salvação necessária. Obrigado por tudo, Senhor.